Noite a todos. Hoje teremos mais uma palestra promovida pela Câmara de Engenharia Eletrônica, Computação e Ciência de Dados e convidamos o engenheiro eletricista Sandro Vieira para falar sobre cidades inteligentes. O Sandro tem uma vasta experiência em gestão, hoje faz parte de alguns conselhos de empresas e é o CEO da Smart Green Tecnologia S.A., uma empresa de tecnologia na automação de energia, telegestão de iluminação pública e conectividade para cidades inteligentes. Sandro, a palavra está com você. Bom, muito obrigado, eu agradeço a gentileza do convite. É sempre uma satisfação enorme estar falando para um público, né, que é da nossa área de formação, principalmente no Instituto de Engenharia do Paraná. Então, Cláudio, queria muito agradecer pelo convite, tá? É sempre muito bom conversar com você e a gente se conhece há bastante tempo. Então, atender ao teu convite, ao convite do IEP, é uma coisa, assim, para mim é uma grande honra, tá? Agradeço, além de agradecer você, agradeço também ao presidente Horácio, né? E ao Ferrúcio, que é o diretor técnico da instituição. Bom, o convite, né, para a minha fala hoje é para a gente poder abordar e tratar um pouquinho do tema de cidades inteligentes, que é um tema que, como uma boa parte de vocês que nos ouvem deve estar acompanhando, é um setor que tem uma manifestação de crescimento de mercado muito interessante nos últimos anos, principalmente quando a gente passa a conectar o tema cidades inteligentes com a internet das coisas. E eu vou falar um pouco sobre isso no decorrer dessa minha apresentação. Eu gostaria de propor para vocês o seguinte, né? Que, por gentileza, façam as perguntas, né? Caso tenham alguma dúvida, como a gente está numa dinâmica de interação remota, não vai dar para a gente ficar interrompendo, até porque não dá para acompanhar todas as perguntas no mesmo tempo que a gente apresenta, mas, por favor, eu estou totalmente à disposição e caso tenha alguma pergunta, né, que por alguma razão eu não saiba responder no primeiro momento ou não dê tempo para que essa pergunta seja respondida, depois a Val, que é da área de gestão aí do IEP, vai me passar e a gente pode fazer essas respostas, tá? Então eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar com vocês uma tela, né, da minha apresentação. Imagino que todos estejam vendo, caso não estejam, Cláudio ou Val, por favor, só me avisem, tá? E, bom, iniciando um pouquinho sobre esse tema de cidades inteligentes e contando um pouco da minha trajetória nessa área. Eu tive a oportunidade de trabalhar de 2008 até 2012 na Federação das Indústrias do Paraná, e lá na Federação das Indústrias, na FIEP, foi onde começou o meu primeiro contato com o tema de cidades inteligentes. Naquele momento, estou falando aí de 2007 para 2008, então são 12, 13 anos atrás, nós nem falávamos cidades inteligentes, nós falávamos cidades inovadoras. E eu já vou explicar a contextualização desse tema de cidades inovadoras nessa trajetória do tema, tá? de estar atuando nessa área. Então, falando um pouquinho, né, sobre cidades inteligentes e trazendo, antes de ampliar esse conceito para um conceito mais globalista do tema, eu queria trazer para vocês uma coisa que, obviamente, muitos de vocês já sabem, é só mais para repisar um pouco esse conceito, a iniciativa inovadora que Curitiba sempre empreendeu, né, muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, desde o seu primeiro plano diretor, lá o famoso Plano Agache, né, que é da década de 40, que estruturou todo o padrão, não só urbanístico, mas o padrão de desenvolvimento da cidade de Curitiba, aonde vários pontos foram
colocados, e esses pontos que remetem a um planejamento de Curitiba são pontos que hoje, quando a gente traz a realidade de um ponto de vista contemporâneo da nossa atualidade, nós colhemos os benefícios de ter planejado uma cidade. Então, coisas que se conectam aqui, né? Planejamento e cidades inteligentes são intrinsecamente relacionados. Não há como desassociar o tema das cidades inteligentes hoje sem planejamento. Então, andando um pouquinho, né, não vou me prender muito nessa lâmina, mas depois do Plano Agache, né, na década de 70, a gente tem, né, a criação do que a gente aqui em Curitiba conhece pelas canaletas de expresso, né, mas que globalmente, mundialmente, é conhecido como BRT, Bus Rapid Transit, né, que é um modelo, muito mais do que a canaleta de expresso, os ônibus expressos, tal, ele é um sistema de transporte de superfície e que depois foi exportado em termos de tecnologia para muitas cidades mundo afora, e inclusive nessas cidades, inclusive melhorado em termos de inovações, inovações não só tecnológicas, mas inovações incrementais no seu sistema de inovação, né? Depois, nós podemos citar aqui, e eu fiz questão de colocar aqui o Parque Barigui, porque, de novo, vem uma questão de planejamento, né? Os parques em Curitiba foram criados para uma contenção de águas pluviais. Muitos também sabem disso, né? Então, eu, por exemplo, que moro para o lado do Parque Barigui, cada vez que há uma chuva torrencial, né, aquelas chuvas muito intensas num curto espaço de tempo, aquela região do Parque Barigui, ela fica encharcada e eu tenho que mudar o meu caminho. No primeiro momento, você pode dizer assim, né? Puxa, mas que saco, né? Ter que ficar mudando o caminho para casa do deslocamento por conta de um local que está cheio. Mas, na sua essência, ele está cumprindo o propósito ao qual ele foi criado lá há 48 anos atrás, né? Depois, um pouco mais recente, nós já tivemos na década de 90 a questão dos faróis de saber, que hoje são faróis de saber e inovação, e que abrigam uma série de elementos como espaços maker, né, para que as crianças, principalmente da rede pública municipal de ensino, possam estar buscando o conhecimento e a atuação no meio da robótica, entre outras atividades, que, de novo, tem a ver com o tema de cidades inteligentes. Daí eu transbordo um pouco daqui dos anos 90 para após o ano 2000 aqui, e venho novamente para a Federação das Indústrias, que foi o começo da minha apresentação, né, da minha fala, dizendo o seguinte: lá em 2004, nós identificamos, e nesse momento eu não era executivo na Federação das Indústrias, mas fazia parte da diretoria, à época, da FIEP, e nós começamos a nos preocupar com o seguinte tema: puxa, como é que nós fazemos para que a indústria paranaense, e por conseguinte a indústria brasileira, é claro, mas como a gente está no estado do Paraná, pensando inicialmente no estado do Paraná como um embrião de desenvolvimento, como é que nós podemos transformar a indústria paranaense numa indústria conectada a temas de futuro? Como é que eu tiro a questão, e obviamente com todo o respeito a uma indústria constituída, mas como é que eu saio da indústria mão na graxa, né, para uma indústria aonde você esteja falando de setores portadores de futuro, na verdade, que hoje a gente poderia citar bioenergia, biotecnologia, nanotecnologia, indústrias de TICs, né, tecnologia da informação e comunicação, entre outros mais variados temas que a gente possa citar. Bom, nós fizemos esse estudo em 2004 e imediatamente após esse estudo, que apontou uma série de áreas aí, de crescimento para uma indústria inovadora, imediatamente após, daí no ano 2006, nós fizemos os roadmaps, as rotas estratégicas para chegar numa indústria inovadora. Tá? Esses roadmaps, né, mostrando passo a passo que o empresariado, os industriais paranaenses poderiam atender para chegar, então, nessa indústria mais inovadora. E identificamos, e aonde eu queria chegar exatamente nesse ponto, né, identificamos o seguinte: olha,
para que nós tenhamos setores portadores de futuro, para que a gente cumpra essa rota estratégica para chegar lá nesse cenário de futuro como uma indústria inovadora, necessariamente nós precisaremos de novos perfis profissionais para essa indústria paranaense. E, falando de novos perfis profissionais, nós associamos imediatamente o tema, então, de cidades inovadoras, que daí eu conecto com essa próxima lâmina. Então, nós ancoramos o tema, e volto a dizer, né, há 10 anos atrás nós não chamávamos de cidades inteligentes, não eram smart cities, eram innovative cities, né? E nós conectamos o tema, né, de uma indústria do futuro, que precisa construir uma rota estratégica para chegar nesse futuro, mas precisa de talentos, pessoas, perfis profissionais conectados a essa indústria de futuro. Eu preciso trabalhar a cultura das cidades para que essas cidades sejam polos de atração e retenção de talentos. Aí começa uma forte presença do tema de cidades inteligentes nessa trajetória de desenvolvimento da última década na nossa região aqui de Curitiba, tá? E que, por conseguinte, né, isso transborda para outras cidades Brasil afora, né? Então, em 2010, nós fizemos um grande evento na FIEP. Eu tive a honra e a satisfação de ser project leader dessa grande conferência, ou seja, cuidei de começo ao fim, tive a oportunidade de aprender muito com isso. Depois nós fomos avançando ao longo dos anos, né? Tivemos também em 2011, depois construímos aqui várias outras conferências, fóruns de cidades inteligentes. O iCities, que é uma empresa daqui de Curitiba, promove um grande fórum, né, de cidades inteligentes, que culminou, e daí eu vou dar um salto aqui nessa década e vir para 2018, que culminou então na possibilidade do iCities, e eu participei ativamente junto, por isso tenho também uma grande satisfação nisso, juntamente com a Prefeitura de Curitiba, né, já com o Greca como prefeito, junto com a Prefeitura de Curitiba, lá em final de 2017, trazer a maior conferência do mundo para a cidade de Curitiba. Essa é uma conferência que acontece todos os anos em Barcelona, né? Smart City Expo Congress, acontece todos os anos em Barcelona, e há pequenas conferências, que também não são tão pequenas, mas menores do que a de Barcelona, que acontecem em algumas cidades do mundo. Acontece em Kyoto, no Japão, em Atlanta, nos Estados Unidos, em Curitiba, no Brasil, entre outras cidades. E que todos esses eventos menores se somam e culminam para o grande evento lá em novembro, todos os anos. Obviamente, esse ano ele será digital, né? Mas que acontece todos os anos em novembro em Barcelona. Então, nós tivemos o Smart City Expo Curitiba em 2018, tivemos em 2019, teríamos em março de 2020, teremos ele digitalmente numa plataforma, eu diria que até mista, agora no dia 9 e 10 de dezembro deste ano. E aqui, esse X aqui significa o seguinte, né? Que as escolhas que nós fazemos de planejamento para o tema de cidades inteligentes apontam para vários caminhos que a gente possa, então, colher de benefícios dessa possibilidade de atuar no cenário de cidades inteligentes. Bom, eu falei e contextualizei um pouquinho de Curitiba, e o que eu quis falar em última análise, resumidamente, é o seguinte: Curitiba hoje colhe benefícios, né, de ser uma cidade tida como uma cidade inteligente, e por vários mecanismos externos já foi eleita, inclusive, como uma cidade inteligente, mas este benefício de colher esse título de uma cidade inteligente, ele vem de decisões que vêm sendo tomadas com boa vontade, com planejamento, desde lá de trás do plano Agache da década de 40. Então, sobre Curitiba, eu vou dar uma interrompida por aqui e voltar agora um pouco para o conceito que permeia a minha compreensão e a compreensão de muitas pessoas sobre o tema de cidades inteligentes. Eu queria citar para vocês um pesquisador
tá? Um pesquisador do tema de cidades criativas, cidades inovadoras e cidades inteligentes, que é o Richard Florida. Ele é um economista, salvo engano, um economista americano, que há muitos anos, há algumas décadas, se debruça sobre o desenvolvimento do aspecto urbano e do desenvolvimento das cidades. E o Richard Florida afirma uma coisa que eu particularmente concordo muito fortemente, que é o seguinte: uma cidade inteligente não é tecnologia. Tecnologia é commodity. Eu sei que nós estamos aqui, né, num ambiente de engenharia, nós aqui somos formados em engenharia, a tecnologia é algo que nos atrai de uma forma muito intensa, mas afirmo para vocês, pela minha caminhada em cidades inteligentes, que tecnologia é commodity. Ela está a serviço das pessoas. Tá? E nesse aspecto, o Richard Florida coloca muito fortemente que para uma cidade ser uma cidade inovadora e que transborda para o tema de uma cidade inteligente, ela tem que ter 3 T's fundamentais: talentos, pessoas, né? Tecnologia, como eu acabei de falar, que pode ser compreendida como uma grande commodity nesse processo, e tolerância. Tolerância em todos os aspectos. Tolerância entre as pessoas, entre ideologias, tolerâncias políticas. E por quê? Né? Só para aproveitar esse gancho. Porque se você tem uma cidade onde o teu executivo pensa de uma forma, né? Prefeitura, né? Pensa de uma forma, e o teu legislativo contrapõe pontos e não aprova leis necessárias, você não tem uma cidade inteligente. Nós fizemos muitos estudos aí na época de FIEP, e depois também no IBQP, que é o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, e uma coisa nós identificamos muito fortemente, é que cidades inteligentes têm relação entre executivo e legislativo igualmente inteligente, porque muitas vezes você precisa aprovar, por exemplo, lei de inovação, lei para startups. Por exemplo, essa semana, o nosso, daí não é no âmbito de cidades, mas no âmbito federal, o governo federal está tratando do tema do marco das startups, né? Das empresas de base tecnológica. Então, se você não tiver ferramentas que permeiem essa tolerância, você não consegue desdobrar facilmente um tema de cidades inteligentes. E uma literatura um pouco mais moderna coloca o seguinte: olha, existe ainda um outro T, que são os treasures, né, os tesouros, que podem ser obras humanas ou obras da natureza. Então, o que a gente poderia citar, né, como obras da natureza? Foz do Iguaçu tem um tesouro natural muito forte e ele pode usar isso a seu favor no tema de cidades inteligentes. Né? Curitiba, de novo, só para a gente ficar no exemplo, Museu Oscar Niemeyer é uma grande referência, né, ao Museu do Olho, como uma obra, como um monumento. Né? Então, alguns autores aí colocam que, além dos 3 T's aqui, talentos, tecnologia e tolerância, a gente ainda pode fazer uso dos benefícios dos tesouros, sejam eles construídos ou tesouros naturais. Né? Bom, falando um pouquinho aqui, e isso é uma coisa que certamente vocês já ouviram falar dezenas e dezenas de vezes, né, da questão do crescimento populacional. Eu não vou me prender muito nesse detalhe, mas um alerta que é importante, que a gente não se dá muita conta, não dá muita conta desta questão. Reparem o seguinte, nesse gráfico que está aqui abaixo, né? Até o ano 1800, que na história da nossa humanidade é praticamente nada, são 220 anos, numa história, né, de alguns milhares de anos, então 200 anos não é nada, é praticamente ontem. Até o ano 1800, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas no planeta. De repente, por conta de Revolução Industrial e uma série de questões vinculadas à Revolução Industrial, a gente tem um dobramento no joelho de curva aqui, e cresce exponencialmente para hoje estar batendo quase 8 bilhões de pessoas no planeta. E isso é um tema relevante. Não é só por termos 8 bilhões de pessoas no planeta, é por crescermos 7 bilhões em apenas 200 anos. Né?
E se a gente ainda pega, né, um pouco mais para trás aqui, por exemplo, o ano 1000 era algo próximo a 100 mil, 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas no planeta. Então, esse crescimento realmente é exponencial aqui, dobrando essa curva por volta de 1800. E isso coloca uma pressão enorme, gigantesca, sobre as cidades, né? Então, este ecossistema de cidades, ele precisa aprender a operar em sintonia, né, numa sincronicidade plena, para poder dar respostas a esse crescimento populacional exponencial como a gente teve. E este ecossistema, para que ele flua de uma forma construtiva, de uma forma positiva, ele, de novo, né, precisa conectar pessoas, a tecnologia e os negócios. Estes negócios são o que alavancam o tema de cidades inteligentes. Por quê? Porque se nós pensarmos somente pela cabeça do executivo municipal, da prefeitura municipal, ela sofre pressão por investimentos em todas as áreas. É pressão por saúde, é pressão por educação, é pressão por todas, né, por mobilidade urbana, por uma série, por segurança, apesar da segurança ser um dever do Estado, mas este Estado transfere muita responsabilidade para as cidades, né? Então, se você não tiver o olhar aberto, transparente para a questão da possibilidade de você usar a iniciativa privada junto com os governos, né, em mecanismos que permitem isso de uma forma transparente, legal, estruturada, e muitos desses mecanismos passam por parcerias público-privadas, você não consegue girar esse ciclo positivo de um ecossistema de desenvolvimento de cidades, né? E vocês estão vendo aqui do lado uma figura, né, que é a internet das coisas. Eu comentei, né, no comecinho da minha fala que não dá para desassociar o tema de cidades inteligentes de internet das coisas. E por que não dá? Porque isso tem que estar no centro, né? No centro da atenção da convergência dos temas de cidades inteligentes, porque nós precisamos fazer com que o cidadão, os cidadãos, né, as pessoas tenham a percepção de o que é uma cidade inteligente. Então, de que forma eu posso, num conceito e numa complexidade tecnológica moderna, conectar o cidadão com a tecnologia, usando todas as ferramentas que nós temos de internet das coisas, de sensoriamento, que nada mais é do que pensar mais ou menos, e aqui tentando ser um pouco mais didático, e mais para frente um pouquinho eu vou explicar um pouco melhor, mas assim, é mais ou menos como pensar na casa da gente. Eu tenho uma grande rede de conectividade na minha casa, né, nas nossas casas, que se chama Wi-Fi. Nesse Wi-Fi, eu posso conectar uma série de serviços de sensoriamento de internet das coisas, de IoT. Esses sensores conectados podem estar, né, externamente, pode estar numa geladeira, pode estar sei lá, numa Alexa da Amazon, pode estar em outros produtos, né, em outros equipamentos, ou até dentro do nosso celular, porque o nosso equipamento, né, celular, ele traz tantos aplicativos que permeiam o tema de internet das coisas. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aonde nós podemos usar isso no ambiente das cidades, tá? Aliás, já está aqui nessa mesma lâmina aqui na sequência, né? Então, transbordando o conceito de internet das coisas da nossa casa para o ambiente urbano, nós podemos imaginar o seguinte, olha, a quantidade de serviços, de sensores que nós podemos conectar numa cidade, e obviamente aqui não estão todos, né? Desde, por exemplo, do controle da qualidade da água, serviços de eficiência energética, serviços de estacionamento inteligente, cargas e recargas de veículos elétricos, que cada vez mais a gente vai poder acompanhar
a eletrificação das nossas frotas, e não só de carros, mas patinetes elétricas, scooters elétricas, bicicletas elétricas, né? Carros elétricos. Então, a eletrificação das nossas frotas serão cada vez mais intensa. O tema, né, da gestão do lixo e resíduos, esse é o tema que eu atuo no meu dia a dia, depois eu explico um pouquinho mais também, que é a questão da inteligência da iluminação pública, tá? E assim por diante, vários outros serviços, né, poluição de ar e assim por diante, né, a questão das compras inteligentes, do comércio inteligente, do varejo inteligente. Então, tudo isso pode trafegar numa rede que, somando-se esses vários serviços, a gente pode dizer que, sim, há uma convergência de cidade inteligente nessa temática, tá? Se nós pensarmos especificamente naquilo que um gestor público pode colocar do âmbito de cidade inteligente, no que depende dele especificamente, e essa lâmina aqui eu tive a oportunidade de participar de um call com alguns candidatos aí a vereadores de um partido político que me pediu para entender um pouquinho de cidades inteligentes, porque não, né? Como é que a gente coloca isso num plano de governo? Como é que a gente compreende cidades inteligentes? E daí eu busquei usar, até a figura não está tão boa aqui, mas é algo que a gente já tinha desenvolvido aqui na empresa, né? Pensem no seguinte, a cidade inteligente está daqui para cima, daqui para baixo ela está do ponto de vista da cidade digital, da conectividade, né? Então, assim, o que uma prefeitura pode empreender no tema de cidades inteligentes, né? Por exemplo, controle de frotas de veículos públicos, né? Monitoramento, transporte escolar, o controle efetivo dos usos, né, dessa frota, a questão de segurança, né, sistemas de segurança. Então, imaginem, né, creches, escolas públicas municipais, equipamentos públicos como bibliotecas, praças, entre outros, né, com sistemas de segurança trafegando numa rede com alarmes, sensores, aquela visão da inspetoria eletrônica, né? O consumo de utilities, então pensem em prédios públicos de uma prefeitura, né? De novo, escolas, entre outros, né? Monitorando o controle efetivo de utilities, né? De energia, água, se for o caso do gás, né? A gestão da iluminação pública, de novo, né? Esse é o tema que nós aqui na Smart Green atuamos, né? Então, todo o gerenciamento de iluminação pública para consumo, alarmes, programação, acionamento de equipes que vão para campo, substituir lâmpadas, trocar sistemas de iluminação, automação de fluxos, né? Semáforos inteligentes, estacionamentos inteligentes, eventualmente pedágios urbanos que possam ser aplicados para redução, inclusive, de tráfego de veículos em determinadas horas do dia, em determinadas regiões e assim por diante. Tudo isso você requer uma camada de inteligência na cidade. Só rapidamente, voltando aqui no tema de gestão pública, não sei se tem alguém, né, que está assistindo essa apresentação, se é da área, mas para vocês terem uma macro ideia, o Brasil hoje tem aproximadamente 18 milhões de pontos de iluminação pública, ou seja, 18 milhões de postes de iluminação pública, tá? Esses postes, obviamente, consomem energia. Então, consomem por conta da iluminação pública, né? Um dos maiores insumos ofensor de gastos em energia para uma prefeitura é a iluminação pública. Por isso, nós estamos acompanhando, vocês estão acompanhando, a mudança que as cidades vêm fazendo para a iluminação de lâmpadas, né, de descarga, como a gente chama, lâmpadas de vapor de sódio, de vapor de mercúrio, né, para lâmpadas a LED. De novo, o conceito é igual da nossa casa. Por que a gente troca uma lâmpada incandescente por uma lâmpada LED? Porque, primeiro, a gente quer uma redução do custo de energia, quer uma maior eficiência luminotécnica e quer ter um custo de manutenção menor, porque a vida útil de uma lâmpada LED, se for uma lâmpada de qualidade, obviamente, ela terá uma vida útil mais ampla.
Então, no mesmo raciocínio, as prefeituras vêm fazendo essa substituição do seu parque de iluminação pública para LED. Além de substituir a luminária e a lâmpada para LED, existe a questão, né, do relé fotoelétrico que parte essa lâmpada, né, que liga a lâmpada, liga à noite, desliga de dia. Hoje ele tem muito mais inteligência embarcada e é exatamente isso que a gente trabalha aqui. E que inteligência é essa? Todos os alarmes que possam ser dados, questões energéticas mesmo, né? Tensão, corrente, frequência, harmônicos, entre outros, né? A potência ativa, reativa e assim por diante. Mas o mais interessante disso tudo é o seguinte: à medida que uma lâmpada, por exemplo, se encontra queimada, eu emito um sinal de alerta para um sistema e esse sistema starta uma ordem de serviço para uma equipe de manutenção da prefeitura ou terceirizada fazer essa substituição. Ou seja, eu reduzo o custo financeiro e o custo de mobilidade de frotas de veículo pública, tá? Então, estou só fazendo aí um comentário com relação a esse tema, né? Tá? Então, avançando de novo um pouquinho ainda do ponto de vista conceitual, e agora buscando linkar um pouco de que forma podemos construir uma cidade inteligente, é o seguinte, né? O Smart City é exatamente o que está colocado aqui. Ela procura atender às necessidades das pessoas que nela vivem, né? E de uma forma, obviamente, sustentável. Não faz sentido falarmos de Smart City se não estivermos falando de sustentabilidade junto, né? Não faria sentido nenhum. E mais do que isso, não existe uma receita de bolo. Isso é uma coisa que gera um pouco de ansiedade também nas pessoas, e principalmente nos gestores públicos, que é o seguinte: tá, mas cadê a receita de bolo? Cadê o caderno de encargos, onde eu, seguindo esse caderno de encargos, eu tenho uma cidade inteligente? Na verdade, uma cidade inteligente precisa compreender as suas peculiaridades, as suas vocações. Cada cidade tem uma característica que precisa ser explorada. É claro que existe um core aí, né, uma espinha dorsal mais constituída, que todas as cidades acabam tendo problemas muito parecidos. Por exemplo, mobilidade urbana, trânsito, é um dos problemas, né? Então, temos outros, temos a questão energética, tá? Temos alguns temas aí que são relevantes, mas normalmente, o tema de mobilidade urbana, o tema de energia, são temas, o tema dos resíduos sólidos urbanos, né? É um tema igualmente importante para todas as cidades. São poucas as cidades, mundo afora, que não tem uma problemática vinculada, por exemplo, a resíduos. Tá? Então, alguns temas são centrais, são core, né, espinha dorsal, mas vários outros pertencem às peculiaridades regionais de cada cidade. Então, o que nós temos que fazer é atender essa necessidade e trazer essa perspectiva humana para dentro desse processo. Como é que a gente pode fazer isso? De novo, né, estendendo o conceito, né, trazendo a tecnologia através da internet das coisas. Então, de novo, né, e repisando um pouquinho o conceito, né, estacionamentos inteligentes, a coleta de resíduos inteligente, trânsito inteligente, a qualidade do ar, o design urbano para dentro das cidades, tá, que é uma coisa fundamental. Não se trata mais simplesmente de você construir uma cidade, mas o design dos fluxos na cidade é igualmente importante. Mobilidade, os laboratórios urbanos, né? A questão da saúde. Então, todos esses temas são temas importantes para serem trazidos para dentro de um protocolo, digamos assim, de cidades inteligentes. E eu fiz questão de colocar aqui, ó, esse tema de open data, né, de dados abertos, porque também uma das coisas que nós, quando digo nós, porque um grupo de pesquisadores, né, não fui só eu, um grupo de pesquisadores abordando essa temática, concluiu, é o seguinte: quanto melhor você tem uma política pública, tá, trazida por uma prefeitura, de dados abertos, eu não estou falando aqui de dados individuais, inclusive até porque nós estamos inseridos no meio aí do início de uma LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não estou falando de dados individuais, mas pense
você poder usar dados abertos de uma forma a construir políticas públicas inteligentes, usando os benefícios, tá? Principalmente do conceito das startups e assim por diante. Tem uma cidade nos Estados Unidos, eu não vou me recordar o nome agora, porque eu estudei faz algum tempo, que, por exemplo, ela identificou que a cidade estava começando a apresentar um grau de doenças vinculadas a problemas pulmonares muito intenso, acima da média dos anos anteriores. E também entendeu, através do estudo desses dados, que 80% da população que se internava no hospital público era com problemas pulmonares, era de determinada região da cidade. Esta prefeitura instalou sensores de poluição, então, de novo, IoT, porque estamos falando de sensores, sensoriamento, sensor de qualidade do ar, IoT, né? Através de uma rede de conectividade, né? O conceito de cidades inteligentes, que processava essa informação e entendeu o seguinte, que em determinados períodos do ano, e em determinados períodos, inclusive do dia, determinado bairro tinha uma poluição maior. E esta prefeitura decidiu, então, por implementar a questão do pedágio urbano, né, para reduzir a contaminação do ar naquele determinado espaço, para baixar, né, os níveis de contaminação do ar, e desta forma, usando, né, a inteligência de dados de pessoas que estavam internadas no hospital com problemas pulmonares, ela estabelece uma política pública de forma a reduzir, né, essa questão da poluição urbana, e isso gera um ciclo virtuoso, né, do ponto de vista positivo, de resolver o problema lá na saúde. Então, quando eu coloco aqui dados abertos, é fundamental que no conceito de uma cidade inteligente, a gente tenha isso em mente. E daí você entrega isso na mão de empreendedores, né? E Curitiba tem vários casos disso, tá, gente? A gente tem vários aí, Robolaura, o Adam Robô, com questão da questão do estudo de problemas vinculados à visão e assim por diante. Então, Curitiba tem um polo de tecnologia, de desenvolvimento de jovens empreendedores que, usando tecnologia e o conhecimento de dados abertos, tem desenvolvido muita, mas muita coisa importante para a cidade. E não é só Curitiba, porque polos de tecnologia têm se desenvolvido Brasil afora com uma forma muito intensa. Tá? O que precisa é você pegar um grupo de empreendedores altamente talentosos e com energia empreendedora e buscando solucionar problemas de impacto. A gente fala que isso é, né, uma solução de empreendedorismo de impacto. Não é só o empreendedor, e com todo respeito, por favor, tá, gente, mas não é aquela questão do empreendedor que abre o carrinho de cachorro-quente. Fundamental e importantíssimo para a economia. Por favor, falo de novo. Mas aqui eu estou falando do empreendedorismo de impacto. É aquele empreendedor que pega, né, o conhecimento tecnológico, dados abertos e uma dor, um problema social, e transforma numa solução de impacto para atender milhares de pessoas, tá? Então, isso é cidade inteligente, tá? Bom, avançando aqui, como é que a gente pode fazer, então, conectar todas essas coisas, esses sensores, como eu tenho falado até agora, né? De novo, só uma observação, né? A conectividade demanda infraestrutura. E essa infraestrutura exerce uma pressão por recursos financeiros. Esta conectividade para que você implante a internet das coisas para cidades inteligentes. Então, assim, na minha ou na nossa avaliação aqui na Smart Green, e não só nossa, porque a gente tem visto isso crescer mundo afora, e no Brasil tem crescido muito, né? Por que não usar a rede de iluminação pública, né, como um ativo aí, como né, uma rede para serviços integrados de iluminação pública? Essa figura aqui mostra, né, simbolicamente, é claro, né, pontos de iluminação pública, ou seja, postes de iluminação pública, né, todos eles trafegando numa rede. Nós aqui na Smart Green trabalhamos com a rede mesh de conectividade, temos aí vários cases no Brasil já instalados, rodando e funcionando. Não é fácil, digo para vocês o seguinte,
Não é fácil no Brasil, com a nossa característica de comunicação, a conectividade no Brasil, da telecom mesmo, das telecoms, ainda é precário. Tá? Então, nós penamos bastante para colocar sistemas rodando de pé aqui, e temos vários cases aí implantados já, e estamos fornecendo para bastante cidades. Então, o que está representando aqui é o seguinte, né? Você pegar esses pontos de iluminação pública, através daquele equipamento, né, que é um relé fotoelétrico inteligente e que a gente chama de telegestão de iluminação pública, criando uma grande malha de conectividade no mesmo conceito da casa da gente. O Wi-Fi é invisível, a gente não vê. Essa malha nas cidades, a rede mesh, é uma rede invisível. A gente não está vendo essa rede, mas ela está conectada e com a possibilidade de conectar vários serviços, né, como aquilo que eu mostrei em 2 lâminas anteriores lá, que é a questão, né, de utilities, né, água, energia, gás, serviços públicos, semáforos inteligentes, estacionamentos inteligentes, tudo isso, a segurança, né, claro, tudo isso trafegando numa rede de iluminação pública, né, conectada nesta camada de rede que está aqui. Nós temos alguns casos, só para comentar rapidamente com vocês, alguns casos para EDP Energia de Portugal, né, que já não é mais de Portugal, porque já foi comprada pelos chineses há algum tempo, mas a EDP é concessionária de energia na região de Guarulhos, Mogi das Cruzes, e nós temos alguns projetos implantados com eles lá, de bairros totalmente automatizados, com medidores inteligentes, onde a gente trafega a nossa base de dados através dessa rede colocada aqui. Como que isso funciona? Né? Não vou aqui ficar falando tecnicamente, nem é o caso, porque a gente está abordando aqui conceitualmente, e eu quero encaminhar para o encerramento para a gente poder trocar alguma ideia. Né? Mas como é que isso funciona? Né? Então, eu crio uma rede de conectividade através da iluminação pública, que são esses equipamentos, conecto outros equipamentos, esse aqui é um equipamento nosso, desenvolvido por nós, então por isso que ele está com a imagem aqui, mas conecto outros serviços de internet das coisas através de interfaces de conectorização, concentro essas informações através de um concentrador de rede, que é um gateway. O gateway, através de um sinal, né, de 3G, 4G, ADSL, fibra ótica, né, ele encaminha todas essas informações para um processamento em nuvem. A gente usa a Amazon aqui como uma camada de processamento em nuvem e que depois desce para uma camada de decisão, que é uma camada de aplicação, uma camada de dashboard, né? Esteja na prefeitura, esteja no operador privado, esteja onde estiver, é onde o decisor vai poder tomar, né, redundantemente aqui, tomar decisões, né, sobre o que fazer, por exemplo, com um sinal de alerta de poluição, um sinal de alerta de uma lâmpada queimada, e assim por diante. Tá? Então, o conceito é um conceito muito conhecido, que é um conceito de uma camada física, né, de uma camada física de conectorização, passa para o gateway, processa em nuvem e desce para uma camada de decisão. Tá? Nós temos um case interessante feito em Guaratuba há alguns anos atrás. Confesso para vocês que eu não sei exatamente, porque nós entregamos esse projeto já fazem aí 2 anos, e não sei como ele está agora, né? Mas este projeto era formado a partir da rede de automação da iluminação pública, ou seja, aquilo que a gente fazer justamente a gestão do consumo de energia e água, gerenciamento de frota, segurança pública, né? Então, isso nós entregamos lá na cidade de prefeitura. Então, todos esses pontos que estão aqui é uma rede de iluminação pública inteligente e a prefeitura fazia, né, o acompanhamento tanto de segurança quanto frotas e assim por diante na cidade de Guaratuba. Esse foi o primeiro projeto ainda piloto com recursos que a prefeitura de Guaratuba prospectou junto ao BNDES na época, e eu estou falando aí de 2016, 2017, tá?
para a aplicação de um conceito de cidade inteligente. Tá? Nós temos um case aqui em Joinville com 10 mil pontos instalados em iluminação pública. A próxima fase agora é conectar alguns serviços que eventualmente possam ser serviços de mobilidade urbana, e temos vários outros cases. Nós estamos instalando em Uberaba 50 mil pontos, em Ribeirão das Neves, que é em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, 20 e poucos mil pontos lá, Palhoça, 20 e poucos mil pontos, estamos fornecendo para São Paulo também. Então, são vários cases aí, aonde, a partir da rede de iluminação pública, vem aquilo que a gente chama, no ambiente das parcerias público-privadas, de receitas acessórias, aonde o concessionário privado, né, obviamente, desta PPP, ou seja, aquela empresa ou aquele consórcio que detém a gestão da iluminação pública por 20, 30 anos, a primeira onda de investimento, de CAPEX, de investimento, é substituir o parque por LED, parque de iluminação pública. A segunda onda é colocar inteligência nesse parque, o que a gente chama de telegestão. A próxima onda de investimento agora que eu tenho a telegestão instalada, funcionando, o que eu posso conectar nessa rede de serviços públicos aonde eu possa ter uma receita e essa receita ser compartilhada com a prefeitura. Tá? Então, isso é o que as PPPs de iluminação pública chamam de receitas acessórias, e que até alguns anos atrás, os tribunais de contas dos estados, né, não tinham uma compreensão muito clara, mas passaram a ter agora uma compreensão mais clara e têm autorizado que estes projetos de PPP de iluminação pública que têm saído no mercado permitam receitas acessórias. Um exemplo, tá? Nós estamos fornecendo para Guarapuava e estamos em negociação junto com a concessionária de iluminação pública lá e a companhia de energia, que no caso de Guarapuava, apesar de ser no Paraná, não é Copel, é a Energisa lá, salvo engano, é a Energisa. Então, nós estamos negociando numa região central da cidade, colocar sistemas inteligentes de medição de energia, trafegando nessa rede, e a concessionária vai cobrar um FII, né, um valor X da concessionária de energia, e esse valor ele splita, né, ele divide em percentuais que não estão estabelecidos ainda, uma parte para a própria concessionária de iluminação pública e uma parte para a prefeitura como receita acessória, porque, afinal de contas, o parque de iluminação pública, ele, apesar de estar concessionado, né, dado à gestão da iniciativa privada, ele pertence à prefeitura, à municipalidade. Né? Então, esses são alguns exemplos. Aqui falei Palhoça também, que a gente está fornecendo. Né? Aqui é um modelo de software que a gente tem, software de desenvolvimento próprio. Aqui é aquela região que eu comentei com vocês lá em Guarulhos, da EDP, muito próximo do aeroporto de Guarulhos. Aqui é o cantinho da pista do aeroporto de Guarulhos. Aqui é uma área de difícil acesso, é uma área complicada para se fazer medição de energia, e a gente consegue fazer essa medição automatizada sem a necessidade do leiturista em campo. Tá? Bom, aqui não vem ao caso, são certificações, homologações e registros de patentes que a gente tem, e deixo aqui para vocês, né, antes da gente abrir aí para conversar um pouquinho, né, procurei cumprir o tempo aqui para deixar 10, 15 minutos para a gente poder trocar uma ideia. Deixo aqui para vocês os meus contatos, né? E tendo alguma dúvida, por gentileza, fiquem à vontade, eu estou totalmente à disposição. Tá bom? Obrigado, Sandro, pela excelente palestra. Eu teria uma pergunta, Sandro, com relação aos talentos. Né? Nós temos, no teu modo de entender, a produção desses talentos, quer dizer, a formação dos nossos engenheiros, já está levando em conta o futuro que essa questão de Smart Cities vai proporcionar ao país? Olha, Cláudio, primeiro, excelente a tua pergunta, né? Eu vejo com bons olhos o que as universidades têm tentado fazer nessa área.
Obviamente, eu estou falando das universidades que a gente tem mais contato aqui de Curitiba, tá? Mas, assim, eu estou vendo, por exemplo, estagiários nossos chegando hoje na Smart Green, né? Alunos de engenharia, e principalmente engenharia eletrônica, né, e telecomunicações, que já começam a ter o conceito da conectividade, o conceito de IoT um pouco mais presentes. E quando você começa a falar, né, apesar às vezes do aluno aí, do estudante, estar numa fase ainda inicial da engenharia, já há uma compreensão um pouquinho melhor desse setor, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Luiz Alberto Miguel, que ele quer saber até que ponto a demora na implantação da internet 5G pode comprometer o desenvolvimento de novos projetos voltados às cidades inteligentes. Olha, Luiz, a internet 5G, primeiro, assim, na minha avaliação, né, obviamente, você tem várias formas de analisar isso. Ele é um ponto ainda complexo de análise, né? A gente sabe que o leilão para as bandas de 5G aconteceria no começo desse ano, por conta de toda da pandemia, isso foi postergado. Me parece que será feito, algumas pessoas disseram que pode acontecer ainda no final desse ano, né? Mas eu não acredito, particularmente eu acho que acontecerá no ano que vem. De qualquer forma, Luiz, as bandas que serão licitadas para a internet, para conectividade 5G, o interesse privado da abordagem do 5G não vai ser para todas as cidades. Então, nós não podemos trabalhar com projetos de cidades inteligentes somente pautada na possibilidade de termos o 5G. Claro, você vai falar assim, metrópoles, né? São Paulo, Curitiba, terão 5G sem dúvida nenhuma, assim como é a questão do 4G. Né? Tem muitas cidades que nós implantamos projetos que não tem conectividade 4G, não tem, a gente tem que ir para o 3G. Agora, respondendo à tua pergunta, eu acho que a gente não sofre tanto, principalmente no Brasil ainda, um pequeno atraso do 5G, porque aonde nós poderíamos imaginar um uso mais intensivo de uma conectividade 5G? Eventualmente, veículos autônomos, por exemplo, que demandam uma capacidade de processamento informacional. Obviamente, você tem a capacidade de processamento de borda dentro do próprio, né, dos próprios sistemas, mas tem processamento também fora, na camada externa, né? Então, como a gente não avançará tão rápido com veículos autônomos, veículos 100% conectados, né? Então, eu não acredito que... Bom, eu vou mudar o que eu estou falando. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, nós temos tantas coisas para fazer antes da necessidade plena da conectividade 5G, em termos de cidades inteligentes, que eu acho que a gente não deve sofrer tanto impacto. Que tipo de coisas, tá? Por exemplo, nós podemos ter bueiros inteligentes em áreas que normalmente você tem enchentes ocasionadas por entupimento de bueiros e a gente sabe que regiões, principalmente aquelas mais carentes, sofrem muito com isso, porque há um despejo de lixo urbano muito forte. Você pode usar sistemas de bueiros inteligentes com cestos, né, colocados, aonde esse cesto, à medida que ele chega, sei lá, 70%, 80% da sua capacidade, você starta via um sensor um alerta e uma pessoa da prefeitura vai especificamente naquele bueiro limpar aquele bueiro. Então, tem tantas coisas que a gente pode... estacionamento inteligente, né? Semaforização, semáforos inteligentes, e isso não demanda 5G. Né? Então, não sei se eu fui claro na minha resposta, desculpa, eu me alonguei um pouquinho, mas eu acho que a gente não deve sofrer tanto impacto, não. Perfeito. O Sandro me falou no início que ele tem um compromisso logo depois das 8 horas. Se alguém tem mais alguma pergunta, por favor. Bom, quem tiver pergunta posterior pode mandar para o Instituto de Engenharia que a gente encaminha para o Sandro. Sandro, queria agradecer a sua excelente palestra. Eu acredito que nós vamos ter que voltar nesse assunto brevemente, porque isso impacta em todas as áreas
de conhecimento, principalmente nas engenharias, né? Que vão precisar fazer projetos já adaptados a uma realidade inteligente, como você falou. Eu agradeço a presença de todos. Cláudio, eu agradeço imensamente aí, aproveitando o último como, né, assim, como fechamento, você tocou num ponto realmente interessante, independente da engenharia, né, que nós estejamos, e cada um de nós pode estar numa das áreas da engenharia, mas, por exemplo, só na civil, a possibilidade de construções inteligentes e construções conectadas, edifícios, os smart buildings, né, smart buildings conectados, abre um mercado fabuloso. O mercado de cidades inteligentes é um mercado trilionário, tá? É um mercado trilionário para as próximas décadas. Todas as projeções apontam mundo afora, tá? Internacionalmente e no Brasil não é diferente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o mercado de cidades inteligentes, principalmente para quem, por exemplo, estiver ingressando, né, na carreira da engenharia e estiver buscando um ou outro ponto, na sua área de formação, procure conectar o tema da sua área de formação, da sua área de conhecimento, da sua área de expertise com o tema de cidades inteligentes, porque eu acho que é muito interessante. Tá? Perfeito. Eu acho que isso será uma grande coisa para a engenharia, um grande... E só queria comunicar a todos que nós vamos ter, na sequência, dentro da nossa Câmara, uma palestra sobre cloud computing, que é muito importante, sistemas embarcados e tratamento de Big Data. Então, eu acho que isso daí forma um conjunto de informações que espero seja útil para todos os nossos colegas. Sandro, mais uma vez, obrigado aí pela atenção e o Instituto fica à tua disposição para aquilo que você precisar. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Boa noite. Um abraço.